Bom dia para todos. Deus faça resplandecer e derrame a sua graça em cada um de nós, que nós somos dependentes do favor de Deus. É importante nós pensar que ninguém nesse mundo é independente. Ninguém é independente. Já pensou nisso? Então você vai pensar nessa manhã. Fique até o final do vídeo, você vai perceber que ninguém é independente. Vamos compartilhar aqui uma história de dois homens cristãos do primeiro século depois de Cristo. Primeiro século. Está em Atos capítulo, no livro de Atos, no capítulo 16 e no versículo 25 em diante. Vou fazer a leitura de versículo por versículo da nossa meditação. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e soltaram as correntes de todos. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou sua espada e quis se matar, cuidando que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: "Não te faças nenhum mal, pois todos estamos aqui." O carcereiro pediu luz, correu para dentro e, todo tremendo, prostrou-se aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os para fora, disse: "Senhores, o que me é necessário fazer para ser salvo?" E eles responderam, os dois responderam, né? "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa." E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os da sua casa. Ele os tomou consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa e, crendo em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Essa é uma parte da narrativa da história do início da igreja depois de Cristo. Paulo e Silas, eles não andaram junto com Jesus no seu ministério terrestre. Paulo foi convertido através de uma visão que teve no caminho de Damasco. E naquela visão, ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida. E Deus lhe impôs um grande ministério, uma responsabilidade de manifestar a sua palavra aos gentios e a todo mundo, e aos judeus também. E por causa disso, os primeiros apóstolos começaram a ser perseguidos. Ali, naquela época, o Tiago já tinha sido morto à espada pelo imperador romano. E aí os crentes espalharam por toda parte, mas aonde eles iam anunciando a palavra de Deus. E aqui, por causa de uma conversão de uma mulher,
eles foram presos, foram açoitados horrivelmente, que o pessoal, o, o- os algozes, os carrascos, no tempo do Império Romano, eles não tinham dó de ninguém, não. Eles eram as pessoas mais cruéis que eram escolhidas para castigar aqueles que não obedeciam à ordem do imperador. Então, é para nosso aprendizado, para nosso aprendizado. Por causa deles representar Cristo, falar daquilo que Cristo fez na sua vida, falar daquilo que Cristo faz na vida das pessoas e provar que todo mundo viu, é que eles foram presos, açoitados horrivelmente. Mas quando a gente fala assim, a pessoa que tem Jesus não tem circunstância para que ele não cante louvor. Percebemos aqui a alegria, que a alegria do crente, a nossa alegria, meus irmãos, que são cristãos, a nossa alegria, ela é de dentro. A alegria falsa, aquela que é só é exterior, é fácil dos outros roubar ela. É fácil. O ladrão de alegria, ele está solto. Ele rouba a sua alegria através de uma acusação. Ele rouba a sua alegria através de um xingo. Ele rouba a sua alegria através de um engano. Ele rouba a sua alegria através de um roubo de coisas materiais. E mas a alegria do crente não, a alegria do crente ela vem do alto. E ela desce invisivelmente e se concentra no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma. Por isso, a alegria que Deus dá, ninguém tira. Esses dois homens estavam ali, todo ensanguentado, todo arrebentado, todo desfigurado, mas a palavra está dizendo aqui que eles cantavam hinos e oravam a Deus. E aí veio o milagre, né? Aconteceu um terremoto e as cadeias foram soltas das correntes de todos os presos que estavam junto com eles. Lá não tinha só crente preso, não. Lá tinha, naquela cadeia, tinha mais pessoas presas, que não eram cristãos. Aí quando aquele carcereiro arrancou sua espada e já rumou ela já encaminhou ela para a quinta costela, que é as pessoas da antiga. Acho que eles falam medieval, né? Eles falam. Eles tinham uma contagem na quinta costela que acertava o coração. Na quinta costela ia certinho no coração. Então quando ele arrancou daqui a espada, e provavelmente ele mirou ela na quinta costela, o apóstolo Paulo gritou de lá de dentro: Não te faças nenhum mal, porque não fugiu ninguém, todos nós estamos aqui. Aí ele ficou assombrado com aquilo. Ainda bem, a decisão dele, sabe, foi prostrar aos pés dos apóstolos. E fez uma pergunta, ele não prostrou para adorar eles, não. Fez-lhe uma pergunta: o que eu devo fazer para me ser salvo? Porque eles estavam presos por ser salvo e por anunciar essa salvação aos outros também. E aí, por essa razão, ele estava preso. A resposta foi nada. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. A gente imagina a alegria que
aquele soldado ficou, aquele guarda prisioneiro ficou, aquele guarda penitenciário. Na mesma hora, ele lavou as feridas, eles estavam todos ensanguentados, porque eles tinham apanhado sem piedade, sem misericórdia, sem sensibilidade, sem sensibilidade humana daqueles que estavam lhe batendo. Eles batiam para matar. Lavou-lhe as feridas, conduziu-os para sua casa, e a palavra diz que todos os da casa receberam a Jesus como Salvador. Aí às vezes você pergunta, mas o que eu posso fazer? Obras não salvam. Obras não salvam ninguém, não. Você pode dar toda a sua fortuna para os outros aí, por misericórdia dos outros. Se você não aceitar Jesus como Salvador, você não tem direito à salvação, e nem à vida eterna, e nem o céu. Sabe? As bênçãos, se você tiver tempo, você vai recebê-la aqui na vida. Porque a pessoa que tem um coração bom, ele é abençoado aqui na terra. Mas a salvação não depende de obras. A salvação só depende da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, aquela que ele se entregou em nosso lugar. A palavra diz que ele se fez maldição por nós. E a Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque fora dele não tem. Então, se você tem dúvida, o que fazer para alcançar a vida eterna? Medite nessa frase. Crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. Você e a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja até esse dia, que Deus te dê prosperidade no seu trabalho, que Deus faça de você uma bênção nesse dia, que Deus proteja a sua família de todo mal, seus filhos, que Deus te abençoe.